E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? O que vocês estão achando desse assunto, pessoal? Adivinha o que a gente vai estudar hoje? Nós acabamos de estudar o quê? Aposentadoria, não foi isso? Na aula anterior, aposentadoria. E na aula anterior da anterior, aposentadoria. E hoje, adivinha? Adivinha? Aposentadoria. De novo. E a próxima? Sabe qual vai ser? Aposentadoria. Você vai terminar no final disso aqui, sabe como? Aposentado. Não vai ter outro jeito. Então, a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Estamos na nossa hashtag 87. Cara, estamos chegando em 100 vídeos, hein? 100 vídeo aula. Tá chegando, hein? Pessoal, já parou para pensar? Você vem. Você assistiu aos 87 já? Parou para pensar? Se você já bateu aos 87, você tá bem. Tá? Então, você tá muito bem. Tá? São 87 vídeos. Você tá muito bem nessa jornada, tá? Então, vamos lá. A aposentadoria por idade do nosso trabalhador rural. Vamos dar uma olhadinha aqui. Parágrafo 7º, artigo 201. É assegurada a aposentadoria do regime geral da Previdência Social nos termos da lei, obedecida às seguintes condições: 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais. Olha que a idade é menos, ó. 60, 55. Baixou aí para os rurais, hein? E para os que exercem suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, aqueles que estão ali no regime de economia familiar também vão ter direito a essa redução da idade. Então, pessoal, já sabemos aqui. Agora eu pergunto para vocês, quem são esses trabalhadores rurais? A gente tem a definição deles, quem são? Temos. Olha aqui onde está. Artigo 56 do decreto 3048. Ele pega e vai trazer para a gente quem são esses trabalhadores rurais. Ó. Empregado rural, trabalhador que presta serviço de natureza rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. O que ele está falando aqui, pessoal? Se você quiser, abre um parênteses aqui e coloca, ó, contribuinte individual rural. É a definição que está aqui. É a definição de contribuinte individual, só que é o contribuinte individual rural, que trabalha no campo. Tá? O trabalhador avulso rural, o segurado especial, que a gente conhece bem, a gente está assim com ele, ó, e o garimpeiro que trabalha comprovadamente em regime de economia familiar. Então, olha só, não é qualquer garimpeiro. A gente estudou lá atrás, a gente viu que o garimpeiro, ele é o quê? Contribuinte individual lá atrás. Aqui é o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Tá? Vamos lá. O segurado especial. Vamos começar pelo segurado especial. A gente vai ter basicamente duas regras, tá, pessoal? Uma regra para o segurado especial e uma regra para o restante. Então vamos lá. Para a concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural, será necessário comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário. Por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebido rendimentos que não o exclua da categoria de segurado especial. Tá? Renda mensal do segurado especial, a renda mensal dele é mais tranquila, não tem que ficar fazendo conta. Ai, julho de 94 para cá, atualiza os valores, não tem que fazer nada. Um salário mínimo. Tá? É o mais tranquilo, é um salário mínimo e acabou. Então, para o segurado especial, a gente pode ficar bem mais tranquilo. A coisa é mais folgada. Tá? Então, vamos lá. E os demais? Falei para vocês, tem um segurado especial, mas tem o demais. Né? Então, a gente tem aqui ainda o empregado rural, contribuinte individual rural, temos o trabalhador avulso rural, o garimpeiro, que a gente já viu que não é qualquer garimpeiro, o segurado especial que contribua como facultativo, porque pode ser o segurado especial lá que não trabalha, ele quer contribuir como facultativo. Tá? É o direito dele também. Tá? Lembrando que a gente sabe quem é o facultativo, né? Ele está lá triste, imagina esse segurado especial lá, quero contribuir com o facultativo, está lá triste, não, quero contribuir não, quero essa regra aqui não quero isso para mim não, quero isso para minha vida não. Aí ele vai lá e vai contribuir diferente. Então, ó, 70% do salário-benefício definido na forma prevista no artigo 32,
que é o quê? A média aritmética, aquela coisa que a gente já conhece, né? Ai, julho de 94 para cá, atualiza os valores, 100%, pego 100%, tira a média aritmética, isso aqui vai valer aqui. Então, vou fazer tudo isso que a gente já viu, e vai ser o quê que ele vai receber? 70% desse valor, mais com o acréscimo de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Então, cada aninho de contribuição que ele tiver, eu acresço 1%. Então, pode ir 71, 72, 73, tá? Então, para ajudar ele ali, né? Para dar uma melhorada nesse valor. Vamos lá, pessoal. Ainda sobre a aposentadoria por idade do trabalhador rural. A gente tem várias decisões judiciais que têm caído em prova, tá? E tem caído exatamente como está ali no texto. Então, o que eu fiz? Trouxe essas decisões aqui para gente, porque elas são muito importantes. Na verdade, são súmulas, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, eu separei, se eu não me engano, aqui nesse primeiro momento, 4 súmulas. Então, vamos ver aqui as 2 primeiras. No próximo slide, a gente abaixa as outras 2. Pessoal, tem caído exatamente o texto como está na súmula. Então, o que eu oriento vocês a fazer? Decorar, ficar lendo. Ah, estou no feriado, lendo. Ah, tem nada para fazer hoje à noite. Súmula, vai ler a súmula. Sempre tem alguma coisa para fazer. Ah, levantei de manhã, pô, hoje de manhã tá chato, nada para fazer. Súmula. Sempre tem alguma coisa para fazer. Vamos dar uma olhada aqui, começando pela súmula 41 da TNU, tá? A Turma Nacional de Uniformização. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Então, a gente tem que analisar caso a caso. A gente viu isso aqui lá no estudo do segurado especial, né? Tem até um período que a pessoa pode exercer trabalho fora e sem perder a condição de segurado. A gente viu lá. Não vou nem falar aqui o período para forçar você ir lá assistir de novo o vídeo. Que não é só porque ele trabalhou fora que já corta ele. Tem até um período que é permitido. E eu não vou falar, porque eu sou malvado. Você vai ter que ir lá assistir o vídeo, se você não lembrar. Súmula 46 da TNU. O exercício de atividade urbana intercalado não impede a concessão do benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. A mesma coisa. Não pode ser, trabalhou, ele era segurado especial e exerceu outro trabalho, acabou, perdeu tudo. Então, eu tenho que olhar caso a caso e ver a peculiaridade ali de cada caso. Tá? Vamos lá para mais 2. 54 também da TNU. Para a concessão de aposentadoria por idade do trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. O que ele está dizendo aqui? Bateu a idade para se aposentar ou entrou com o requerimento, é dali para trás que eu vou ver se ele preenche o requisito da carência. Tá? Então é isso que vai importar. Súmula 577 do STJ. É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. Pessoal, essas 4 súmulas elas são muito importantes. Olha só, essas duas, essa daqui é a que mais caiu em prova, se eu não me engano, das 4. Nós temos outra aqui que caiu bastante também. A primeira, tá? A 41 e a 54. Tá? Só vou ler as 2 então. Não, você vai ler todas. Você vai ler todas. Tá? Você vai ler todas. Mas vamos tomar cuidado. Sinaliza assim. Bota lá um IPCzinho, importante pra caramba. Ou dá uma iluminada. Meio caixãozinho. Meio caixãozinho já tá valendo ali para você ficar atento. Tá? Então vamos lá. Ó. Aposentadoria por idade mista ou híbrida. Que isso, professor? Que loucura, né? A mista ou híbrida do trabalhador rural. Da onde saiu isso, né? É muito louco, né? Então vamos lá. Ó. Preconiza o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 8.213 de 91, que os trabalhadores rurais poderão somar tempo rural e urbano para cumprimento da carência. Olha só, hein? Ele pode aproveitar o tempo urbano também. Ó. Olha que legal. Considerando a idade mínima de 65 anos de idade para homem e 60 anos de idade para mulher. Logo, haverá equiparação com o trabalhador urbano, no que tange ao requisito etário. E olha só, né? Não tem almoço grátis não, né? Então, olha só, se ele quiser se aposentar só com tempo de rural, a gente viu que tem a redução aqui da idade, né? Tem a redução para 60 e 55 anos. Aí olha como a lei é legal,
ela fala, pode usar tempo urbano? Pode, use o tempo urbano aí para somar com o rural. Mas não tem almoço grátis. Se você usar o tempo urbano, aumenta a idade. Beleza? Quer usar o tempo urbano? Usa aí. Mas a idade vai ser majorada. Vai ser a idade igual lá é para o pessoal urbano. Tá? Não tem almoço grátis, pessoal. Nada é de graça aqui. Então vamos lá. Observação. Após a emenda 103 de 2019, tais regras devem ser adaptadas às mudanças realizadas. Ou seja, a elevação da idade, tá? Mínima para a mulher de 62 anos e a carência de 20 anos para os segurados homens que ingressarem no regime geral após a publicação da reforma da Previdência. Né? Então aqui, na verdade, se ele quiser usar o tempo urbano, ele pode? Ele pode, mas a idade aqui não vai ser 60. Depois da emenda 103, vai ser 62. E a carência do homem vai ser o quê? 20. E não 15, né? Que era 180 contribuições. Vai ser 20. Tá? Então vai ter o aumento. Como eu falei para vocês, nem tudo é de graça. Ele vai ganhar de um lado, mas vai perder do outro. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui. Ele cita o artigo 48, né? Vamos dar uma olhada nesse artigo 48, pessoal? Olha só que interessante também. Só para não ficar mais nenhuma dúvida. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Tá? Lembrando que tem a adaptação que a gente viu lá da reforma, né? Que passou para 65 e 62. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 anos e 55 anos no caso dos trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulher, referido na linha A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Está falando dos trabalhadores rurais. Tá, pessoal? Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo que não atendam ao disposto no parágrafo 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados período de contribuição sobre outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade se homem e 60 de mulher. Então ele basicamente esclarece o que está aqui, né, pessoal? Quer usar o tempo urbano? Usa, tá tranquilo. Mas você vai ter a idade majorada, tá? Eu vou te dar de um lado e vou tirar do outro. Porque nada é de graça, né, pessoal? Para fechar, pessoal, a gente tem duas decisões, de novo jurisprudência, que caem muito em prova, pessoal. Então, olha só, duas decisões extremamente importantes que você vai anotar aí, tá? Você vai anotar. Vamos lá, ó. STJ assentou que é permitido ao segurado mesclar o período urbano ao período rural, e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter o benefício etário híbrido, a nossa aposentadoria híbrida. Nada diferente do que a gente já viu, tá? Só fiquem atentos a esse texto, porque é comum, ele vai lá e vai meter o texto igual está aqui ou vai fazer alguma mudançazinha ali para o item ficar errado, tá? Tema repetitivo 1007, também lá do STJ, ó. Neste julgamento se reconheceu a possibilidade de concessão da aposentadoria híbrida, que é o que a gente está estudando. É híbrido por quê, pessoal? Porque eu estou misturando o tempo urbano com o tempo rural. Prevista no artigo 48, parágrafo 3º, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 91, sem necessidade de recolhimentos. Ainda que não haja comprovação da atividade rural no período imediatamente ao requerimento administrativo. Então ele trata aqui também dessas questões do período anterior a 1991, por causa das mudanças legislativas também, tá, pessoal? Então, duas decisões que também são muito importantes para fins de prova. Olho vivo naquelas duas lá que eu mandei você marcar, tá, pessoal? Então, aqui para fechar, vamos dar mais uma lidinha aqui rápida, né? Então, assentou que é permitido o segurado mesclar, tempo urbano e rural vice-versa, para implementar a carência mínima. No de baixo, ele se reconheceu a possibilidade de concessão da aposentadoria híbrida, também complementando a de cima, não é isso? Prevista no artigo, mediante o cômputo de períodos de trabalho rural remoto, exercido antes de 91, sem necessidade de recolhimento. A questão do recolhimento, lembra? O segurado especial, ele pode não ter recolhido, mas ele tem que provar que ele trabalhou. Então, ele trabalhou, mas não conseguiu recolher nada, conta também. Isso aqui a gente já viu lá atrás que o segurado especial ele tem várias especificidades, não é isso? Ainda que não haja comprovação da atividade rural no período imediatamente ao requerimento administrativo, mesmo, então vai de encontro, né, contra aquilo que a gente acabou de ler da questão da pessoa provar ali
no momento da entrada do requerimento, ela provar a carência ali para trás, que a gente acabou de ver. Tá? Então, repare que é uma decisão aqui de 2019, de 2017 ali, eu considero um pouco recente, né? Não é tão antiga assim não. Tá, pessoal? Qual o ensinamento principal aqui da aposentadoria híbrida, pessoal, que eu quero que vocês guardem? Coloque isso na cabeça de vocês. O rural, ele pode aproveitar tempo urbano? Pode. Então, ele pode mesclar o urbano com o rural? Pode. Só que quando isso acontecer, o requisito etário vai subir. Então, quando a gente fala da idade, ela vai seguir a regra do que é lá para o pessoal urbano. 65 homens, 62 mulheres. Tá? Então, é isso que eu quero. Essa é a ideia principal, a ideia central. Posso mesclar tempo urbano com tempo rural? Sim. Vai ter consequência? Sim. Aumenta a faixa etária de aposentadoria, que vai seguir a mesma regra que é para os urbanos. Tá, pessoal? A gente finaliza mais um vídeo. Espero que vocês tenha ficado bem claro, principalmente essa questão da híbrida, tá? Principalmente cuidado com isso. Pode juntar? Não pode juntar? Pode. Ah, a gente já viu que pode. Vai ter consequência? Vai, mas poder juntar? Pode. Cuidado com esse pode e deve do Sebrasp, tá? É sempre muito perigoso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo.